Fala galerinha, tudo certo? Professor Rodrigo Barroncas na área, para a gente conversar hoje sobre ligação covalente, tá bom? A gente vai discutir alguns aspectos relativos às ligações covalentes. Em aulas passadas já falamos de aspectos gerais de ligações, de ligação metálica e iônica, e hoje vamos especificamente falar de ligação covalente. A temática de ligação covalente vai ser dividida em duas partes, tá certo? E essa é a primeira parte, com os aspectos mais gerais, introdutórios e iniciais relativos à ligação covalente. Sem mais delongas, vamos seguir adiante. Primeira pergunta é como é que se dá a ligação covalente? A gente vai se preocupar inicialmente em entender como é que essa ligação se forma. E a chave do momento, agora, é pensarmos em compartilhamento de elétrons. Como assim? A ligação covalente ela é formada, por átomos por espécies de alta eletronegatividade. E o que significa ser de alta eletronegatividade? Já falamos na aula anterior. Por ser de alta eletronegatividade, entenda que ele tem a tendência a ganhar elétrons. E na tabela periódica estamos falando dos ametais. Esses caras que irão compartilhar elétrons e ligação covalente, e formar a ligação covalente. Mas como assim? Eu gosto de fazer uma analogia um pouco tosca, mas eu acho que você vai entender onde eu quero chegar. Imagine dois amigos, tá certo? Vocês, ambos, querem fazer direito. Só que um tem um livro de história e o outro tem um livro de geografia. É óbvio que você vai entender. Se o cara que tem o livro de história der seu livro para o que tem o de geografia, um vai ter plenamente satisfeitas as suas necessidades. Mas o outro vai ter uma defasagem ainda maior. Porque antes ele tinha um livro, agora ele não tem nenhum. A recíproca seria verdadeira. Qual seria o lógico? Os dois se juntarem, se aproximarem, cada um com o seu livro, eles passam a compartilhar aquele par de livros, tá certo? De maneira que eles juntos ali, os livros passam a ser dos dois e ambos têm as suas necessidades satisfeitas. É só uma analogia, é só uma personificação para você mais ou menos entender o que é que eu quero falar da ligação covalente. Esses átomos de alta eletronegatividade se aproximam e compartilham os seus elétrons, Assim, um satisfaz o desejo por elétrons do outro e ambos se satisfazem, tá bom? E esse compartilhamento de elétrons é que geram as moléculas ou macromoléculas. E aí, lembra, para quem assistiu a aula de ligação iônica, viu que lá eu deixei muito claro, não tem molécula, retículo cristalino. Aqui na ligação covalente, eu posso falar de moléculas. Moléculas são formadas, tá certo? Durante o estabelecimento de uma ligação covalente. Professor, deixa isso um pouquinho mais claro. Se você retomar lá o vídeo de ligação iônica, quando eu falei do retículo cristalino, eu disse o quê? Que, por exemplo, o cloreto de sódio, ele não existe de maneira independente como um átomo íon sódio e um átomo íon, na verdade, cloreto. Um e um. Não é assim que existe. Existe uma rede com vários átomos de sódio e cloro, com vários íons sódio e íons cloreto. No caso de uma formulação de uma molécula, por exemplo, ácido clorídrico, deixa eu puxar a canetinha aqui para conversar com a gente. No caso do ácido clorídrico, HCl, quando eu falar molécula de HCl, eu não estou falando de uma rede, eu estou especificamente falando de um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro que juntos estabelecem uma ligação covalente. E esses dois átomos, um de hidrogênio e um de cloro, formam a molécula, a entidade discreta única do ácido clorídrico HCl. Massa? Ficou claro? Vamos seguir adiante. Vamos falar de alguns aspectos energéticos que eu acho importante a gente discutir, relativo à formação dessa ligação covalente. E o aspecto que eu quero trazer para a gente é o seguinte. Aqui no eixo X, acompanha comigo o eixo X desse gráfico, Ele fala de distância internuclear. O eixo Y desse gráfico trata da energia. Então, o que eu quero dizer? Quando a distância é muito grande entre esses átomos, beleza? A distância infinita, vamos assim supor, entre eles não se enxergam, eles não interagem, cada um tem sua energia. Também, quando eles se aproximam demais, a distância é muito pequena, olha o que acontece aqui. A energia sobe drasticamente por causa do efeito da repulsão. Massa. Mas existe aqui uma distância ótima, vamos assim supor, vamos assim dizer, quando eles distam um do outro em um determinado valor, uma determinada distância de equilíbrio para essa ligação, certo? Você percebe que a energia cai. E os sistemas, de certa forma, eles buscam essa estabilidade através da diminuição da energia. E é
por meio dessa, digamos assim, dessa distância de equilíbrio aí, em que há a formação da ligação covalente, beleza? Então eles vão se aproximando, vão se aproximando. Se eles se aproximarem demais, repulsão enorme, pô, tá? Se eles estiverem muito distantes, digamos que entre aspas eles não se enxergam. Mas quando eles se aproximam, eles estão a distância ótima, eles conseguem interagir e formar essa ligação covalente. Gosto de deixar claro uma coisa. Às vezes a galera pensa, formou a ligação covalente, os átomos estão estáticos. Não, eles continuam se movendo, eles continuam se mexendo, tá? Eles continuam se agitando, trocando, passeando, digamos assim. E é óbvio que essa distância de ligação ela não é fixa, determinada o tempo todo, tá certo? O que existe é uma distância de equilíbrio, uma média. Eles podem, em algum momento, estar um pouquinho mais próximos, um pouquinho mais afastados, mas se você fizer uma média geral do tempo, você vai perceber que ele tem essa distância de equilíbrio aí da ligação respeitada, e é isso que a gente vai chamar de distância de ligação quando a gente estudar mais adiante, tá? Essa distância entre os centros atômicos, entre os núcleos dos átomos, numa ligação em que eles estabelecem entre si. Vamos adiante no estudo de ligações covalentes, tá? Vamos falar agora das fórmulas. São 3 os tipos de fórmulas que a gente vai tratar. A fórmula molecular, a fórmula eletrônica ou de Lewis e a fórmula estrutural. E qual é qual é a diferença entre cada uma delas? Veja, vamos lá. Ó. De fórmula molecular, por fórmula molecular, eu quero que você entenda isso aqui. Ó. H2, por exemplo. Aqui eu estou falando de uma fórmula molecular. O que seria essa fórmula molecular, professor? É quando eu te apresento a simbologia do elemento químico, tá? E coloco um índice lá que representa a atomicidade, ou seja, quantos átomos daquele elemento químico eu tenho na minha molécula. Isso é fórmula molecular. Então, no gás hidrogênio H2, você tem 2 átomos de hidrogênio formando aquela molécula H2, é a fórmula molecular. A fórmula de Lewis, por sua vez, é a fórmula em que a gente representa os elétrons de valência naquela molécula. Então, por exemplo, quando eu faço esse tipo de representação, eu tenho uma fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, onde cada pontinho desse representa um elétron. Eu estou apresentando a molécula com os seus elétrons de valência. Isso é fórmula de Lewis. Quando eu venho para a fórmula estrutural, cada par de elétrons, tá certo? Ele vai ser representado por um traço. De maneira que para o H2 eu teria essa representação. Pode estar um pouco confuso ainda, mas a partir do próximo slide a gente já vai começar a deixar mais claro para você. Só quero que nesse momento você faça a distinção entre fórmula molecular, tá? Essa aqui, fórmula de Lewis ou eletrônica, essa aqui apresenta os elétrons de valência, e a fórmula estrutural, na qual os pares de elétrons são representados por um tracinho. Massa? Vamos lá, vamos falar então da formação dos compostos, de quando, digamos assim, a ligação covalente ela é evidentemente formada. Tá? E vamos falar a princípio de 3 tipos de ligações covalentes, a simples, a dupla e a tripla. Vamos conversar sobre cada caso. O primeiro caso que a gente vai estudar é o da ligação simples, e a gente vai estudar utilizando o gás hidrogênio. Tá? Vamos pensar no gás hidrogênio, H2. Vamos lá. Essa aqui a gente acabou de falar, essa é a fórmula molecular, beleza? Ó, o símbolo do átomo e a sua atomicidade. Então, o gás hidrogênio ele é formado por 2 átomos de hidrogênio. Vamos fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio? Vamos lá. Ó. Enquanto o átomo neutro, você teria a distribuição do tipo 1s1. Como são 2 átomos de hidrogênio, vamos fazer a distribuição para 2 átomos de hidrogênio, e é óbvio que a distribuição vai ser a mesma, 1s1 também. Olha, o raciocínio que eu quero que você estabeleça nesse ponto é o seguinte. Se esse primeiro átomo de hidrogênio aqui perdesse o elétron e doasse, transferisse para o outro, esse aqui passaria a ter um S2, octeto completo. Como assim octeto completo, professor? Lembra, para o primeiro nível de energia, o octeto já é completo com 2 elétrons, igual o hélio, gás nobre, que tem distribuição 1s2. Vou até colocar aqui em cima. Ó. O hélio, enquanto o gás nobre ele tem distribuição 1s2.
tá? Átomo neutro. Então veja, o octeto completo para o primeiro nível é 1s2. Então o hidrogênio precisa de mais um elétron para chegar no seu octeto. Se um transferisse para o outro, resolvia-se o problema de quem recebeu o elétron, mas o problema era enorme para quem perdeu o elétron. Então como é que eles resolvem isso? Dividindo os elétrons que possuem. Vamos representar o átomo de hidrogênio, vou aqui colocar o átomo de hidrogênio, e o seu elétron de valência. O mesmo eu vou fazer para o outro. Hidrogênio, elétron de valência. Beleza isso? Vamos supor agora que eles compartilhem, que eles dividam os elétrons que eles possuem. E agora, o que acontece? Veja, quando a gente tem esse aspecto, tá, que os hidrogênios dividem, compartilham esses elétrons que possuem, quando esses elétrons estão compartilhados, você não pode enxergar como elétron de A, elétron de B. Os elétrons agora são de ambos, beleza? Então, se você olhar só para esse primeiro hidrogênio aqui, ó, você diria que ele está com 2 elétrons. Então, ele completou o seu octeto, um s2. Mas se você olhasse para esse agora, ó, ele também teria seus 2 elétrons. Os dois estariam satisfeitos. É dessa forma que a ligação covalente promove a estabilidade dos átomos, tá certo? Na formação dessa molécula. Porque os elétrons passam a pertencer a ambos simultaneamente. Ok? Uma outra forma da gente representar esse par de elétron compartilhado seria dessa forma aqui, onde cada par compartilhado é representado por um traço. E essa aqui a gente viu que é a fórmula estrutural. Show de bola? Já a fórmula em que eu represento assim, ó, aqui, ó, cada elétron de valência compartilhado, nós teríamos a fórmula eletrônica ou de Lewis. Beleza para todo mundo? Quando você tem um par apenas de elétron compartilhado entre as espécies, você tem uma ligação dita simples. Ok? Vamos seguir adiante, tá? Segundo ponto, ligação dupla, O2. Vamos lá começar a fazer a distribuição do O2, perdão, do oxigênio, tá? Então, se a gente distribuir 8 elétrons aí para um átomo neutro, nós teríamos um S2, 2S2, 2P4. É óbvio que o outro átomo de oxigênio também teria a mesma distribuição. Você percebe aqui, ó, para esse cara completar o octeto, ele precisaria o quê? Ganhar 2 elétrons. Por quê? Porque aí ele chegaria em 2S2, 2P6. E dessa forma ele completaria o seu octeto. Vamos pensar aqui na molécula de O2, tá? Como é que a gente vai fazer? Vou desenhar os 2 átomos de oxigênio. Olha como eu vou desenhar os elétrons de valência, que são 6. Ó, 2 mais 4, na camada mais externa, 6. Tá? Olha como eu vou desenhar os 6 elétrons. 1, 2, 3, 4. Faça uma cruzinha aí, um elétron em cada extremidade, digamos assim, norte, sul, leste e oeste. Depois disso, eu completo os elétrons formando pares. Então, veja, 5, 6. Beleza isso? Óbvio que para o outro átomo de oxigênio, eu faria o mesmo. Tá? Eu teria a mesma distribuição aí. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Cada átomo de oxigênio com seus 6 elétrons de valência. Massa, professor. E agora? Vamos fazer eles compartilharem os elétrons que possuem. Ó, então, se eles compartilharem esse daqui, ó, quantos elétrons de valência cada um vai possuir? Ó, 2, 4, 6, 7. Ainda falta um elétron de valência e o mesmo vale para esse. Ó, 2, 4, 6, 7. Vamos compartilhar agora o segundo par de elétrons. E agora o que é que acontece? Vamos ver esse aqui. Ó. 2, 4, 6, 8. 8 elétrons. Então, ele completa o seu octeto. Esse daqui agora. 2, 4, 6, 8. Beleza? E aí, você vai ter que esse cara também teve o seu octeto completo. Dessa forma, todo mundo se satisfez. E aí, quando a gente for representar isso aqui
de uma nova maneira, veja o que é que nós teríamos. Quantos pares eles compartilham entre si? 2 pares de elétrons. Então você representa dessa maneira. Você tem uma ligação que é dita dupla, tá certo? Então a ligação dupla é quando você tem 2 pares de elétrons compartilhados entre os mesmos átomos. Tá bom? Vamos para um outro ponto, que é o da ligação tripla. E agora eu vou começar a te dar alguns bisuzinhos, algumas dicas. Veja, ligação tripla. Vamos lá, molécula do N2, gás nitrogênio. Você poderia fazer a distribuição eletrônica do nitrogênio. E aí você teria um S2, 2S2, 2P3. Na camada mais externa, ao nível 2, você teria 5 elétrons de valência. Então, para completar os 8, ele teria que ganhar 3 elétrons. Até aí de boa? Até aí de boa. Massa. Mas vamos lá, vamos um pouco mais adiante nisso, vamos tentar te dar algumas dicas. Veja, você às vezes não tem muito tempo de estar fazendo todas as distribuições, não é isso? Então, qual é a dica que eu vou te dar? Eu sei que hoje a tabela periódica ela é utilizada em grupos de 1 a 18. Nenhum problema nisso. Mas antigamente, você lembra que a gente representava a tabela em grupos A e B, né? Em famílias A e B. E aí você tinha a família dos A e a família dos B. Certo? A família do A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, hoje são grupo 1 e 2 e do grupo 13 até o grupo 18. Olha a dica que eu quero te dar. É o seguinte. Vamos imaginar a galera do grupo 1. Essa galera tem 1 elétron de valência. A galera do grupo 2. 2 elétrons de valência, tá? Vê se tu chega onde eu quero te mostrar. A galera do grupo 13, que antigamente era a família 3A, tem 3 elétrons de valência. O que acontece? Nesse começo, quando você está praticando, eu te aconselho a utilizar sempre a tabelazinha periódica do lado. Com o tempo você vai pegando afinidade, daqui a pouco você nem precisa mais da tabela. Mas veja, se você olhar o nitrogênio, tá? Esse cara aqui, ele está no grupo 15, que é a antiga família 5A. Então esse cara tem quantos elétrons de valência? 5. Sem nem fazer a distribuição, eu consigo chegar aqui e colocar os 5 elétrons de valência do nitrogênio. Beleza? Óbvio, se você fizer a distribuição, você chega aqui ó, no mesmo resultado. Tá? Mas se você tiver essa dica, às vezes isso vai lhe economizar tempo. Tá bom? Oxigênio, por exemplo, que a gente fez no exemplo passado. O oxigênio, ele está no grupo 16, que é a antiga família 6A. Então, esse cara, você representa ele com 6 elétrons de valência. Ok? Vamos lá. Vamos para o nitrogênio, que a gente está discutindo o caso do N2. Se eles compartilharem um elétron, o que é que acontece? 2, 4, 6. Ainda não chegaram no octeto. Se eles fizerem um segundo compartilhamento, 2, 4, 6, 7. Isso vale para o outro nitrogênio também. 2, 4, 6, 7. Quando eles fazem o seu terceiro compartilhamento, 2, 4, 6, 8. Se você fizer essa continha para o outro nitrogênio, você também chega nos 8. Então, ambos completaram o seu octeto. E a representação em termos de fórmula estrutural, ó, se eles têm 3 elétrons compartilhados entre si, então você coloca lá uma ligação tripla entre eles. Isso aqui é a ligação tripla, tá bom? Uma coisa que eu gosto de
de trazer como observação. Isso vai ser muito importante quando você estiver estudando lá química orgânica, por exemplo, tá? Se você pegar dois átomos e comparar entre eles, entre esses mesmos átomos que estão sendo ligados, uma ligação simples, uma dupla e uma tripla, você vai perceber que a ligação simples é a mais distante, digamos assim, é a que tem um maior comprimento de ligação, maior distância de ligação. A dupla ela vai ser um pouco menor e a tripla vai ser menor ainda. Como assim? Vamos supor o caso do átomo de carbono, que é esse que você vai usar muito lá na química orgânica. Deixa eu desenhar aqui em cima para você. Ó. Átomo de carbono. Se você tiver esses átomos formados, ligados por meio de uma ligação simples, dois átomos de carbono, você vai ter uma distância A, tá? Mas quando você tiver agora uma ligação dupla, a distância de ligação vai ser menor. E uma ligação tripla tem uma distância menor ainda, tá? Esse aspecto eu gosto de deixar claro e eu quero que fique claro para vocês. Diante disso, vamos começar a trabalhar com outros exemplos. Vamos trabalhar o exemplo do CO2, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, já utilizando o macete que a gente tem, tá? Carbono, ele está no grupo 14, antiga família 4A. 4 elétrons de valência. Oxigênio está no grupo 16, antiga família 6A, 6 elétrons de valência. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar ele com os elétrons já bem representados. Então o carbono, 4 elétrons de valência. A gente vai ver alguns casos em que não funciona exatamente o que eu vou te mostrar, mas na maioria dos casos o que é que eu faço? O átomo que está em menor quantidade eu coloco no meio e coloco os outros átomos ao redor dele, tá? Então, no caso do oxigênio, 6 elétrons de valência, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E o mesmo eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí. Todo mundo com os seus elétrons de valência bonitinho. Vamos começar a estabelecer ligações. Vou fazer de um carbono com um oxigênio. Então, uma ligação. Duas ligações. O que é que temos para esse oxigênio? 2, o oxigênio aqui da direita. 2, 4, 6, 8 elétrons de valência. Resolvemos o problema do oxigênio. Esse carbono tem quantos? 2, 4, 5, 6. Não resolvemos o problema do carbono e nem do oxigênio aqui no canto, que nem ligação formou ainda. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos formar ligações do carbono com o oxigênio da esquerda. Com uma. Olha o carbono. 2, 4, 6, 7. Não está satisfeito. Oxigênio. 2, 4, 6, 7. Também não está satisfeito. E aí o que nós temos aqui, ó, uma nova ligação formada. Agora sim, 2, 4, 6, 8. Oxigênio ok. Carbono. 2, 4, 6, 8. Oxigênio ok. Perdão, carbono ok também. Se a gente representasse isso por meio de fórmula estrutural, nós teríamos essa representação. Nós teríamos, então, na molécula do CO2, duas ligações duplas. Beleza? Lembrando que isso aqui é a fórmula estrutural. Então vamos lá, galera. Vamos terminar essa parte 1 falando desses casos especiais, tá certo? São dois casos especiais. Um é o monóxido de carbono e o outro é o ozônio. E vamos discutir cada um deles. Vamos começar pelo monóxido de carbono, tá certo? Vamos começar pela discussão do CO. Deixa eu puxar a canetinha aqui. Vamos lá. Monóxido de carbono. Vamos usar aquelas dicas, tá? Carbono, ele está no grupo 14, antiga família 4A, 4 elétrons de valência. Oxigênio, grupo 16, antiga família 6A. Até aí de boa? Massa? Então, 6 elétrons de valência, né? Vamos fazer agora o desenho para cada um deles. Ó. Carbono, 4 elétrons de valência. Vou botar aqui os 4. Oxigênio, 6 elétrons de valência. Vou aqui colocar os 6 elétrons de valência. O que é que nós vamos fazer? Vamos começar a fazer as ligações
covalentes, o compartilhamento dos elétrons aí, tá? Então, para resolver o oxigênio, se fizermos isso aqui, o oxigênio atinge os seus 8 elétrons de valência. Mas perceba que o mesmo não acontece para o carbono, tá? E aí o que é que nós temos? Vou até mudar a cor aqui da caneta para a gente levantar essa discussão. Perceba que o oxigênio, ele possui aqui, ó, o que a gente chama de pares de elétrons não ligantes, ou pares de elétrons isolados, ou pares de elétrons livres, tá? E o que é que acontece? Antigamente os livros traziam isso que eu vou falar agora como uma espécie de ligação dativa. Ou seja, quando um átomo que possui um par de elétron isolado, não compartilhado, ele compartilha esse par de elétron com a outra espécie que está deficitária de elétrons. E aí, nesse caso, há uma contribuição para a estabilização total da molécula, tá? Então, o que que acontece? O oxigênio vai pegar um desses pares isolados que ele tem e vai compartilhar com um átomo de carbono. Entenda, eu não estou dizendo que o oxigênio vai perder, vai dizer, toma. Não. Ele vai dividir com o carbono. Ele vai contribuir para a ligação com os 2 elétrons, tá? Ele vai compartilhar o par. E aí é uma nova ligação covalente formada. Então, se a gente fosse fazer a representação em fórmula estrutural, teríamos isso aqui, ó. O carbono e o oxigênio ligados por meio de uma ligação tripla. E atenção aqui é o seguinte, ó. O carbono com um par de elétron, porque esses 2 elétrons do carbono aqui formam um par livre, e o oxigênio compartilhou um dos pares dele, que está presente aqui, ó, ligação simples, dupla, com esse par de elétrons compartilhados, ligação tripla. Só que o oxigênio ainda tem um par de elétron isolado, e ele precisa ser representado aqui, tá? Só para você ter ideia que esse par de elétrons aí está aí, tá certo? Ele ainda tem um par de elétron isolado. Esse é o primeiro caso especial que antigamente era chamado de ligação dativa, que é quando um par de elétrons de um átomo é compartilhado totalmente com outro que ainda está deficitário de elétrons, tá? Então vamos lá, vamos para a última parte desse primeiro vídeo, tá certo? Sobre ligação covalente, onde a gente vai tratar do caso especial 2, ressonância, utilizando a molécula do ozônio, O3, tá? Então, como a gente já falou, o oxigênio, atual grupo 16, mas antigamente era a família 6A. Então, esse cara tem 6 elétrons de valência e eu vou desenhar os 3 átomos de oxigênio, tá certo? Levando em consideração os 6 elétrons de valência que cada um deles possui. Tá bom? Então, feita essa representação, vamos lá agora discutir essa tal da ressonância. Vamos primeiro fazer as ligações covalentes entre eles, tá? Ó, fazendo essas 2 ligações covalentes, esses átomos de oxigênio já estão estáveis. Isso seria a molécula do oxigênio, mas na verdade estamos falando do ozônio, não é isso? Então vamos mudar a corzinha novamente. Vamos perceber aqui, ó, que o oxigênio tem pares de elétrons livres e que esses pares de elétrons livres podem ser compartilhados com o terceiro oxigênio, né? De maneira a também estabilizar esse terceiro átomo de oxigênio, tá bom? E aí, o que é que nós teríamos para que, dessa forma, percebam? 2, 4, 6, com esse par compartilhado, 8, o oxigênio, o terceiro oxigênio, também estaria estabilizado, também atingiria o seu octeto. Então, se a gente fosse fazer a representação, a gente teria, na fórmula estrutural, nós teríamos isso aqui. E aí eu vou colocar aqui tracinhos, tá certo? Representando os pares de elétrons isolados, para a gente não desenhar várias bolinhas, eu vou botar aí os tracinhos, essa é outra forma permitida de representação, tá? Deixar claro isso para você. Aí uma pessoa poderia me questionar o seguinte, professor, eu posso fazer dessa forma, mas eu poderia também fazer o compartilhamento ao inverso. Fazer primeiro com o oxigênio, digamos assim, entre aspas, da direita e depois compartilhar o par isolado com o da esquerda, enfim, e você teria uma representação dessa forma aqui, ó. Aí você poderia me perguntar, professor, qual das 2 formas está correta? Eu diria para você que ao mesmo tempo as 2 e também nenhuma. Na verdade, isso aqui são o que a gente chama de estruturas, tá certo? Estruturas de ressonância.
É isso que nós temos aqui. Nós temos estruturas de ressonância, tá? O que é que eu quero dizer? Veja, a ressonância a gente pode ver de diversas formas. Eu vou tentar trazer de uma maneira mais simples aqui para você. Seria um movimento aí, tá certo? Dos elétrons na molécula como um todo, tá certo? Essas ligações ressonantes, elas têm uma interação, elas guardam a interação uma com a outra, tá certo? Você poderia utilizar as duas formas de estruturas de ressonância numa prova, por exemplo. Você poderia estar apresentada uma ou outra e você entenderia, tá? Talvez o mais exato de representar seria o que a gente chama aqui, ó, de híbrido de ressonância, tá? Talvez essa fosse a melhor maneira de representar um híbrido de ressonância, onde teríamos algo mais ou menos assim, ó. Percebe que eu boto uma ligação pontilhada aí? Uma maneira muito simples de dizer, tá? Até bem abaixo da compreensão total de ressonância. É como se fosse assim, ora a dupla está em um, ora a dupla está em outro, mas na prática não é isso. Essa ligação ressonante, ela é realmente uma ligação, digamos assim, intermediária entre a simples e a dupla. Como assim intermediária, professor? Lembra que eu te falei que... Vou até mudar a cor aqui da caneta, para ninguém se confundir. Lembra que eu falei há um tempo atrás o quê? Se imagine oxigênio com oxigênio. A gente usou o exemplo com carbono, mas vale com oxigênio. Se você tivesse oxigênio formando ligação simples com oxigênio, você teria uma certa distância, né? E essa distância seria menor caso eles formassem uma ligação dupla. No caso dessa ligação irressonante, eu digo que ela está entre uma simples e uma dupla, por quê? Porque quando vai se analisar experimentalmente o comprimento, a distância dessas ligações, nós obtemos um valor que é justamente intermediário entre a simples e uma dupla. Ou seja, é como se eu dissesse, ele não é nem simples nem dupla, tá? Ele é uma coisa intermediária ali. Isso configura, caracteriza uma estrutura em ressonância. Quando a gente for estudar química orgânica mais à frente, a gente vai ver outros casos também de ressonância, tá certo? Um caso muito conhecido é o do anel benzênico, tá certo? Do benzeno, a gente vai estudar esse caso. Então, assim, só para você ter ideia aí da questão da ressonância. E aí, no caso, você poderia representar esse ozônio, seja por uma fórmula estrutural ou pela outra, tá certo? Nem é tão recomendado representar assim pelo híbrido de ressonância. Você pode escolher uma das estruturas de ressonância aí apresentar, mas só para você entender esse caso, tá? Óbvio, a formação da ligação aí seria da mesma forma que você fez para o caso especial 1, mas só para você entender esse pormenor que no caso especial 1 não tem, que é a questão da ressonância, que seria uma ligação que tem esse comprimento aí, inclusive intermediário, tá? A distância de ligação é intermediária entre uma simples e uma dupla. Beleza? Daqui a pouco a gente vai se encontrar novamente. É só você dar sequência aí na playlist de vídeos que você vai ter a parte 2 de ligação covalente. E eu espero você lá.